Olá, seja muito bem-vinda à primeira disciplina deste semestre, que é a disciplina Gestão em Saúde. Eu sou a professora Daiane e você já me conhece, já estivemos juntos ao longo da sua graduação e agora é a nossa vez de falar sobre gestão. Mas especificamente nós vamos ter uma atenção especial para a equipe de enfermagem, uma vez que você será gestor dessa equipe, não só da equipe de enfermagem, mas também de uma equipe multidisciplinar. Portanto, essa disciplina vai abordar assuntos relacionados à questão gerencial propriamente dita, para dar subsídio, para que você consiga desenvolver essa gestão independentemente do cenário que você irá atuar, independente se for um setor privado, se for um setor público. Portanto, essa disciplina trará então um arcabouço em relação a essas temáticas para que você consiga aplicá-las na sua atividade enquanto enfermeiro, ok? Ao longo então dos nossos encontros, que são 4 previstos, nós vamos gradativamente avançar no conteúdo. Essa teleaula em específica tem muito assunto para ser tratado, portanto eu quero que você preste atenção e nos momentos de interação, por favor, torne essa teleaula dinâmica, traga não só questionamentos, mas também contribuições, experiências ou até mesmo dúvida de como aplicar o conhecimento visto na teleaula para a sua prática. Eu vou fazer a contextualização dos assuntos que veremos ao longo deste nosso encontro. Pois bem, nós vamos falar da gerência dos serviços de saúde. Em especial, como eu disse, trataremos do gerenciamento da equipe de enfermagem, bem como o planejamento, que é uma das ferramentas mais utilizadas quando o assunto é gestão, gerenciamento, administração. É tudo aquilo que é organizado e que existe uma estrutura organizacional precisa ser planejada. Portanto, a assistência em saúde precisa de planejamento. E você vai perceber, ao longo deste encontro, como colocar em prática esse planejamento e qual é o tipo de planejamento que mais utilizamos no cenário da assistência em saúde. Falaremos também de gestão da qualidade com foco nos indicadores de saúde e ferramentas gerenciais. Dentre as ferramentas, nós vamos fazer alguns contrapontos com a utilização delas em algumas ocasiões, em algumas situações, para que você consiga compreender a importância de cada uma delas. Bem como nós vamos falar sobre acreditação dos serviços de saúde. Então, nós vamos atrelar o conhecimento a respeito de gestão da qualidade com o processo de acreditação, que nada mais é do que um processo de certificação das instituições de saúde, que nos dias de hoje tem ganhado muita visibilidade, justamente porque os ganhos quando uma instituição passa por esse processo, são muito grandes. E ao longo desse assunto, você vai conseguir perceber e identificar exatamente quais são esses ganhos, quais são, então, os elementos que a instituição acaba adquirindo quando se presta, quando está disposto, então, a passar por esse processo. Você vai entender as etapas desse processo e como que se dá a organização e a preparação dessas instituições para receber e para passar por esse tipo de avaliação, de certificação, que é a acreditação na área da saúde. Desde hospitais até clínicas, laboratórios, e você vai perceber que essa certificação ela é diferente por se tratar de uma assistência, de uma instituição que presta serviço na área da saúde. Essa então é a contextualização dessa nossa teleaula. Vamos falar da atuação e das responsabilidades gerenciais do enfermeiro.
E para que a gente consiga compreender a atuação e as responsabilidades, primeiramente é importante que você compreenda que a estrutura organizacional, ou melhor, a estrutura gerencial dos serviços de saúde, das instituições que prestam esses serviços, recebeu e recebe ainda influência de teorias da administração, principalmente as teorias científica e a clássica. Vamos falar sobre cada uma delas. Vamos iniciar falando da teoria da administração científica, que se deu ao final do século XIX, trazida então por Taylor, que fundamenta-se na aplicação de métodos para alcançar a máxima produtividade. Como você pode ver aqui nessa imagem, essa teoria ela propôs métodos e sistemas para a racionalização do trabalho, colocando sob um comando de uma gerência, com seleção rigorosa dos seus trabalhadores, portanto, só aqueles mais aptos a realizarem as tarefas é que eram selecionados. E as tarefas eram fragmentadas. Como nessa imagem aqui, você pode ver que os funcionários, eles realizavam apenas um tipo de atividade, a atividade ao qual ele foi considerado apto, portanto, ele realizava, tá? E eram movimentos repetitivos, justamente por quê? Porque essa teoria visava lucro, visava maior produtividade, bem como evidenciava, deixava muito evidente a hierarquização do trabalho. Cada um fazia uma determinada atividade, um determinado trabalho operacional, e isso era dividido em hierarquias. Mais à frente, nós tivemos a participação de Ford, que ampliou essa teoria científica e propôs a linha de montagem. Tá? Sim, você deve estar pensando, Ford, esse sobrenome é bem conhecido. Pois bem, aqui nós temos a linha de fabricação da Ford Automóveis. Foi quando surgiu essa ideia de linha de montagem de fabricação de automóveis. Por quê? Porque antes da industrialização, os objetos eles eram personalizados. Quem faziam eram os artesãos. Com a vinda, com o surgimento da Revolução Industrial, os produtos eram produzidos em grandes escalas e não havia mais uma personalização, eram padronizados. Por isso, os princípios desenvolvidos nessa teoria e que foram propostos primeiramente por Taylor, era uma estratégia mais abrangente de organizar a produção desses automóveis com uma extensa mecanização, com o uso de máquinas e ferramentas especializadas, propondo uma linha de montagem que houve, então, a inserção de uma esteira rolante que, então, facilitava e aumentava a produtividade e, então, estabelecia essa linha de montagem contínua, tá? Justamente para aumentar a lucratividade. E tornou ainda mais clara a divisão do trabalho, né? Cada um realizava apenas a atividade ao qual era incumbido. Nós também temos a teoria clássica, que foi proposta por Fayol, que complementou o trabalho de Taylor e Ford, só que essa abordagem dessa teoria era uma abordagem mais sintética e mais universal. O que chama a atenção dessa teoria é que dava ênfase às funções e operações da empresa, claro, dando evidência para o papel do gestor, tá? E ele trazia que as funções dos gestores, ou seja, a função do administrador é organizar, planejar, coordenar, comandar e controlar. Só assim, então, a linha de montagem, essa produtividade poderia acontecer de uma maneira, então, mais evidente e, então, aumentar, é claro, a produtividade. Com o passar do tempo, foi surgindo um novo modelo de gestão, um modelo de gestão mais flexível e que a gente considera, então, um modelo de gestão mais atual. Por que esse modelo de gestão foi pensado? Justamente porque atualmente considera-se que o processo de trabalho ele é imprevisível, e é inerente do trabalho a interação humana também.
Portanto, é nessa perspectiva flexível que a produção passa a ser voltada mais para a demanda e para o melhor aproveitamento do tempo de produção. Tá? É aí que surge o modelo histórico-social, no qual o foco passa a ser uma abordagem mais prática social, vinculada à interação humana dos próprios trabalhadores, e o processo gerencial estende-se para além da organização e do controle dos processos. Ele, então, volta-se para a democratização das instituições e garantindo mais autonomia para os trabalhadores. Portanto, esse modelo histórico-social leva mais em consideração os aspectos sociais e as questões mais flexíveis inerentes do processo de trabalho atual. A questão é por que falar sobre este tema? É importante porque, embora você não ocupe, às vezes, um cargo de gestor ou líder de uma equipe, o enfermeiro, independente do cenário, independente de onde for trabalhar, vai desenvolver atividades gerenciais, porque ele deve gerenciar não só uma equipe, né, quando ele for gestor e tiver aí, enquanto liderança, uma equipe, mas ele vai gerenciar seu cuidado direto ao paciente. Portanto, a gerência, o processo gerencial está intrínseco no trabalho do enfermeiro, por isso de estudar teorias da administração, uma vez que elas influenciaram o nosso processo de trabalho de enfermagem. Quando a gente fala de fragmentação das atividades, vamos pensar em alguns lugares que fragmentam o cuidado, né? Divide as tarefas entre os enfermeiros de modo que você tem aí um técnico e um auxiliar de enfermagem que só realiza medicamento, né? O medicamento de todos daquela unidade, ou os cuidados de toda aquela unidade. Você tem o cuidado integral, que já não é mais na fragmentação, então um auxiliar ou um técnico é responsável por todo o cuidado de um paciente. Então veja que mesmo no cuidado direto, essas teorias influenciaram e influenciam até hoje o nosso processo de trabalho. Então quero que você me acompanhe no quadro. O enfermeiro gestor, então, tem enquanto atividades gerenciais em qualquer cenário, elas são inerentes da responsabilidade do enfermeiro, seja qual for a sua posição ou cargo, ou qual a instituição em que você trabalha, seja pública, privada, hospitalar ou ambulatorial. As instituições precisam ter responsáveis técnicos que são responsáveis, possuem responsabilidade ética e legal sobre as atividades de enfermagem, precisa garantir que o código de ética seja colocado em prática, bem como um dimensionamento adequado para as unidades. Então, toda empresa onde houver serviços e ensino de enfermagem deve ter um responsável com certidão de responsabilidade técnica, tá? Ela é válida para 12 meses, devendo ser renovada por meio do Conselho Regional após este período, tá? Então, é nesse sentido que se faz necessário compreender de que maneira essas teorias influenciam até hoje a nossa assistência de enfermagem, né? Lembrando que, embora você não seja o responsável técnico da instituição em que você trabalha, você pode aí fazer o gerenciamento do próprio cuidado, tá? Do cuidado direto. Então, falar sobre gerenciamento, falar sobre administração na área da saúde, dos serviços de saúde, é fundamental para você, futuro enfermeiro. E assim nós conseguimos evidenciar e identificar a atuação e as responsabilidades gerenciais do profissional enfermeiro. Vamos agora falar sobre sistema de informação em saúde. Uma vez que a equipe de enfermagem, ela precisa fazer o gerenciamento da sua assistência, é preciso ter embasamento para ter uma ideia de qual é o cenário em que você está, a sua equipe de enfermagem está atuando. Para isso, é imprescindível fazer um diagnóstico. Como que está essa assistência? Como que eu vou avaliar
avaliar a qualidade dessa assistência? Por meio de sistemas de informação em saúde, que atualmente é possível. A tecnologia da informática conseguiu proporcionar essa ferramenta para utilizar nos aspectos gerenciais. Portanto, nós precisamos basicamente entender do que é composto esses sistemas de informação. Por isso é importante compreender o que é um dado, o que é uma informação e principalmente o que é o conhecimento para colocar em prática e utilizar esses sistemas enquanto ferramenta da gestão da qualidade. Quero que você me acompanhe no quadro. Pois bem, o que é um dado? Dado é o simples registro dos fatos. Tá? Dado nada mais é do que um valor quantitativo sem qualquer tipo de tratamento estatístico, enquanto que a informação é o conjunto de dados agrupados de acordo com um objetivo, tá? São os dados brutos analisados. E o conhecimento? O conhecimento, eu tenho domínio sobre o assunto e eu vou utilizar essa informação da melhor forma possível para conseguir aplicá-la em uma determinada realidade. Basicamente e didaticamente, eu quero que você sempre pense em uma pirâmide. Por quê? Porque os dados, eles compõem a base para a informação e para o conhecimento. Sem os dados, eu não consigo gerar informação e então eu não consigo ter conhecimento sobre determinado evento, determinada situação. Tá? Para que você consiga compreender, eu tenho aqui a aplicabilidade desse assunto. Então, vamos falar sobre ocupação hospitalar, que é um tema muito utilizado quando se fala em gestão da qualidade. Então, por exemplo, quando eu faço um censo dos pacientes que são internados, eu estou, então, gerando dados. É número por si só, não me representa nada. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho 10 pacientes com diagnóstico de dengue, 10 pacientes eu não consigo mensurar, assim, eu não consigo ter uma representatividade, diferente de dizer que eu tenho, dentre 100 pessoas, 10 desenvolveram dengue, então eu já sei a proporção e o impacto dessa doença, porque eu já tenho um valor de referência. Portanto, dado é aquele número bruto, é o número total que não me diz respeito a nada, por exemplo, número de leitos. Já a taxa de ocupação, ela é um indicador, tá? Que é uma informação. Por que é uma informação? Porque a taxa de ocupação são os dados trabalhados estatisticamente, ou seja, o número de leitos em relação ao censo de pacientes internados. Então, eu consigo avaliar quanto dos meus leitos estão sendo ocupados. Então, aqui eu já tenho uma representatividade dos meus dados e, portanto, me gera uma informação. Quando eu falo de taxa de ocupação, então, que é o tratamento estatístico dos meus dados, eu tenho que, para uma determinada unidade, a minha taxa de ocupação é 87,5%. Então, eu consigo ter a representatividade dos meus dados. Essa taxa de ocupação é um indicador e, portanto, é minha informação. Eu sei que 87%, praticamente 88% dos meus leitos são ocupados por pacientes internados. Então, eu tenho uma taxa de ocupação relativamente alta. Eu não tenho muitos leitos desocupados, correto? Agora, e os sistemas de informação em saúde? De que maneira eles, então, auxiliam na gestão? Os sistemas de informação nada mais são do que instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados. Então, esses sistemas, eles vão agrupar um conjunto de dados que tem o objetivo de fornecer informações. Esses sistemas, eles vão agrupar esses dados, transformar esses dados em indicadores que me representam informações. Só assim será possível eu conseguir fazer uma análise e melhor compreender os problemas de saúde de uma população e então subsidiar a tomada de decisão, seja no ambiente, dentro de um próprio hospital,
seja a nível municipal, estadual ou federal. Então, veja que esses sistemas de informação, eles acabam agrupando esses dados e trazendo, então, a possibilidade de me gerar informação para que eu tenha conhecimento sobre uma situação de saúde. Vale lembrar que o conhecimento é o domínio do assunto. Então, de nada vai adiantar eu mostrar uma taxa de ocupação ou uma taxa de mortalidade ou morbidade para uma pessoa que não é da área e que não tem domínio do assunto, correto? Pois bem, então quais são os sistemas de informação em saúde mais utilizados na nossa prática? Dentre eles, nós temos o Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIM, temos os Sistemas de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC, o de Agravos de Notificação, o SINAM, e o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, por exemplo. Tá? Dentre outros sistemas que reúnem informações específicas sobre mortalidade, nascidos vivos, agravos de notificação, além dos nossos sistemas de software que podemos contar atualmente. No caso do Ministério da Saúde, nós temos aqui o desenvolvimento do eSUS, que foi desenvolvido para reestruturar e garantir a integração dos sistemas de informação, de modo a permitir um registro da situação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional do SUS. Portanto, esse nome eSUS, ele faz referência a um SUS eletrônico, possibilitando, então, uma maior divulgação desses dados, uma otimização deles, uma vez que torná-los eletrônicos faz com que a comunicação aconteça de uma maneira mais efetiva, mais rápida, e eu posso ter acesso a indicadores do Brasil inteiro, não só a nível local. Então, eu consigo dar visibilidade para os indicadores e fomentar o processo gerencial numa escala muito maior. Portanto, é imprescindível que você saiba quais são essas ferramentas gerenciais mais relacionadas à informática e a sistemas de informação, justamente porque eles vão auxiliar e muito a sua prática profissional. E assim nós conseguimos compreender os sistemas de informação em saúde. Vamos falar de planejamento em saúde. E para falar de planejamento em saúde, nós precisamos falar sobre os tipos de planejamento. Dentre eles, nós temos destaque para o planejamento normativo e para o planejamento estratégico. Vamos iniciar falando do normativo. O normativo, como a própria figura consegue nos representar, ele acontece a partir de uma figura centralizadora. Ou seja, o planejador, o indivíduo com formação técnica especializada, capaz então de utilizar um conjunto de conhecimentos para estudar a utilização dos recursos e nortear a tomada de decisões. Portanto, o planejamento normativo foi o primeiro a ser desenvolvido, ainda se tinha uma dimensão de problematização muito diferente do que nós temos hoje. Nós sabemos que um problema ele deve ser enfrentado por todos aqueles que vivem a situação e por isso é que surgiu o planejamento estratégico. O processo de trabalho sofreu alterações e com isso também sofreu alteração o tipo de se realizar planejamento, principalmente na área da saúde, uma vez que foi na área da saúde é que surgiu a necessidade de criar esse novo modelo. Por quê? Porque o ator que planeja, ele deve estar dentro da realidade e pensar junto com os outros atores que vivem a mesma situação, em ações dos quais eles farão parte. O que é diferente do método normativo, em que é o planejador o sujeito separado da realidade, porque ele se coloca fora dela e mesmo estando fora, ele quer controlar a situação. Veja que é uma via de mão dupla, né? Ele
quer mudar a situação, mas ele mesmo não vivencia. Portanto, é que foi proposto esse pensamento mais estratégico. Pensamento esse que teve enquanto precursor Mário Testa, que foi o responsável pela esse pensamento estratégico, a partir de várias reflexões acerca do tema, e foi Mário Testa que acabou, então, concebendo esse planejamento, esse pensamento, justamente para aplicá-lo na área da saúde. Tá? Com isso, nós tivemos a contribuição de Carlos Matos, que concebeu o método do planejamento estratégico situacional, utilizado até hoje no planejamento em saúde. Então, Mário Testa, ele surgiu com os primeiros pensamentos a respeito de um novo modelo de planejamento, que era o estratégico. E Carlos Matos, ele propõe, então, uma metodologia diferente, que é o PES, o Planejamento Estratégico Situacional. Do que se trata esse planejamento estratégico situacional? Nada mais é, aluno, do que a divisão em etapas do planejamento para que resultados sejam alcançados por meio de uma organização coerente, de uma organização, então, enfatizada nos diversos atores que participam daquele cenário, e, então, gradativamente, em momentos, planejar melhoria para uma determinada situação. Quais são esses momentos, o qual o planejamento estratégico situacional, ele, então, divide o planejamento? Nós temos o momento explicativo, o normativo, estratégico e o tático operacional. Vamos falar sobre cada uma dessas etapas. O momento explicativo é aquele momento em que se identifica a vulnerabilidade vivenciada pelos atores, ou seja, é possível elencar hipóteses para a causa do problema. Então, nós temos um problema central e é preciso levantar hipóteses de quais possíveis causas podem gerar esse problema. E, principalmente, quais são os principais nós críticos, ou seja, pontos os quais devem ser orientadas as ações. Quais são as dificuldades que podemos encontrar ao longo desse planejamento a fim de resolver um determinado problema? Esse é o momento explicativo. Nós vamos explicar a situação, nós vamos compreender a situação que queremos e temos motivação para mudá-la. O segundo momento é o normativo. É neste momento que as ações, então, elas precisam ser projetadas, levando em consideração os recursos financeiros necessários para viabilizar as ações que pretendem solucionar o problema e também determinar os recursos necessários, ou seja, quais são os recursos humanos necessários, quais são os materiais e os recursos financeiros que serão necessários para que as minhas ações sejam colocadas em prática. E quais são os prazos e metas que devemos estabelecer para conseguir, então, atingir o objetivo e a meta estabelecida. O terceiro momento é o momento estratégico, que compreende o esclarecimento da viabilidade de cada ação proposta, ou seja, eu consigo, então, ter ideia de como podemos chegar como podemos colocar em prática uma ação, quais são as estratégias que foram propostas, então, é viável ou não? É esse momento que nós vamos avaliar se é estratégico cada ação que foi elencada. Eu vou conseguir? É viável esse tipo de ação que nós propomos? É esse momento estratégico que nós vamos pensar sobre a viabilidade das ações. E por último, nós temos o momento tático operacional, que nada mais é do que a implantação propriamente dita das ações. Neste método, entende-se que o executar, ele não é linear, ou seja, podem ser necessárias adequações à realidade e, se possível, recalcular o plano de ação sempre que necessário, porque a característica principal do planejamento estratégico é que ele considera que os problemas, eles são flexíveis.
assim como o nosso processo de trabalho. Então, variáveis surgirão, situações que influenciarão esse problema direto ou indiretamente surgirão e constantemente ao longo do planejamento as ações precisarão ser revistas e os resultados deverão ser consultados para avaliar a viabilidade das ações e, se necessário, alterá-las ao longo desse planejamento. Portanto, nós compreendemos o planejamento em saúde. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo a temática planejamento em saúde. Nós temos aqui a situação da Adélia, que ela é enfermeira assistencial de um setor de internação e ela foi promovida várias vezes. Agora, convidaram-na para assumir o cargo de gerente de enfermagem. A Adélia sabe que é uma grande responsabilidade gerir toda a equipe da instituição. Assim, ela passou a se perguntar: quais são as características dessa nova realidade que se apresenta? Qual é a diferença para as funções de um enfermeiro desempenhar uma gestão administrativa de toda a equipe de enfermagem de um hospital? Para isso, se colocando no lugar da Adélia, nós precisamos pensar que, nesse momento, ela precisa escolher o modelo de gestão a ser adotado para o cuidado direto. Então, qual modelo de gestão? Aquele modelo que é influenciado pela teoria da administração científica, que é a fragmentação do cuidado? Esse cuidado ele vai ser fragmentado? Pessoas serão, então, escolhidas para desenvolver uma atividade específica ou não? O cuidado ele vai ser integral. Eu não vou ter atividades específicas para aquele cuidado. Então, veja que o modelo de gestão, ele influencia o processo do trabalho de enfermagem até hoje. Tá? É claro que existe um movimento muito grande de que esse modelo seja integral, tá? E não focado na fragmentação, mas ainda assim encontramos esse tipo de realidade. Além de escolher o modelo de gestão, a Adélia precisa utilizar e interpretar indicadores de saúde, porque esses indicadores serão, então, comporão os sistemas de informação e os softwares da instituição em que ela trabalha. Ela precisa compreender esses indicadores. Lembrando que indicadores são informação. E a Adélia precisa ter o conhecimento para quê? Para conseguir utilizar esses indicadores e então propor planejamento para as diversas situações que forem surgindo, para que ela consiga mudar mudar a realidade. A não ser que esses indicadores representem uma qualidade muito grande da assistência. Então, o hospital ele tem baixa taxa de infecção hospitalar, tem um índice muito pequeno de queda do leito, o índice de mortalidade por iatrogenia, ou por alguma situação relacionada à assistência em saúde. Então, todos esses indicadores vão dar subsídios para que o gestor consiga avaliar qual é o seu cenário, Qual então, os indicadores que representam essa assistência em saúde. Tá? Então, nesse sentido, é importante falar sobre e compreender os indicadores. E, é claro, utilizar os sistemas de informação justamente para facilitar esse processo não só de planejamento, mas de gestão da própria equipe de enfermagem e também gestão do próprio processo de trabalho. Tá? Escolher um modelo gerencial é fundamental. Qual o tipo de assistência que eu quero para o meu hospital, para que a minha equipe de enfermagem coloque em prática? É um modelo fragmentado? Eu quero otimizar. Eu tenho uma demanda muito grande, eu quero otimizar os cuidados, então eu vou fragmentá-los. Ou não, eu quero um cuidado integral. Então, por isso que é importante compreender que as teorias da administração, elas não são utilizadas apenas para outros tipos de serviço, para empresas com outro tipo de foco de atendimento.
Não, é utilizada também na área da assistência em saúde. Por isso que é tão importante que você compreenda, tenha essa compreensão maior, essa magnitude da temática, para então compreender de que maneira existe essa influência e como ela é aplicada na assistência da equipe de enfermagem. E assim nós conseguimos trabalhar, resolver uma situação envolvendo mais focado em um planejamento em saúde, mas veja que todos os outros elementos, eles são fundamentais para que o planejamento aconteça. Então, modelo de gestão, né, teorias da administração, indicadores, ter a compreensão da diferença de dado, informação e conhecimento, uma vez que dado é um número bruto, informação são dados tratados estatisticamente e que me propõe, então, me dá uma proporção, me dá, então, um olhar mais focado naquilo que eu preciso saber. Ele vai me dar mais representatividade. Então, nós conseguimos desenvolver todo esse conteúdo. Este é o nosso momento de interação, então eu quero que você traga algumas dúvidas relacionadas ao tema, bem como algumas contribuições, falar sobre fragmentação do cuidado, sobre o cuidado integral, traga a sua visão, torne essa teleaula mais dinâmica para que assim eu consiga sanar suas dúvidas e então nós possamos dar continuidade ao conteúdo previsto.
diante da ausência de dúvida e de contribuição com relação à temática, então eu só tenho que enfatizar a questão, então, de se atentar para os aspectos gerenciais enquanto teorias administrativas, lembrando do planejamento estratégico, que é o tipo de planejamento utilizado na gestão dos serviços de saúde e também dos sistemas de informação enquanto ferramenta desse processo gerencial na assistência em saúde. Vamos falar sobre gestão da qualidade em saúde. E para isso eu quero resgatar o contexto histórico para que você consiga então compreender de que maneira essa visão, esse conceito de gestão da qualidade foi se inserindo ao longo do tempo. Então quero que você me acompanhe. Nós vamos falar dos famosos gurus da qualidade. Primeiro deles é Taylor, que teve a sua brilhante participação na era, então, da Revolução Industrial. E a teoria proposta por Taylor é a teoria científica, a teoria da administração científica. Essa teoria, ela tinha enquanto objetivo o aumento da produtividade e, com isso, aumento da lucratividade, tá? Mas o que eu quero trazer enquanto gestão da qualidade é que, embora ele tenha proposto essa teoria, então, que visava o aumento do lucro e da produção, a qualidade, ela basicamente era feita por meio de inspeção. Como que era feita por inspeção? Existia uma linha de montagem. Os profissionais eram responsáveis por atividades muito específicas. Por isso, o que acontecia? Alguns defeitos nos produtos aconteciam, mas eles só eram identificados quando o produto estava finalizado. Então, para garantir a qualidade naquela época, tinham pessoas que tinham, então, a atribuição de olhar para esses produtos já prontos, produzidos, e avaliar. Eles apresentavam defeitos? Se eles apresentassem defeitos, eles eram descartados. Por isso que é chamado de era da inspeção. Você concorda comigo que avaliar no final não vai prevenir que esse erro aconteça? Eu só vou fiscalizar o final. Eu não estou fiscalizando a produtividade. E foi isso que naquela época eles evidenciaram, principalmente com relação aos produtos bélicos, ou seja, armamento. Então, diante aí de várias guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, usavam muito armamento. Esses armamentos eram produzidos e apresentavam inúmeras falhas. E com isso foi alterando esse modelo de inspeção, essa era de inspeção. Eles começaram a perceber que não adianta olhar no final da produção. Eu tenho que avaliar todo o processo de produção desses produtos. Para quê? Para prevenir que a falha aconteça. Então eu tenho que olhar durante o processo, não apenas no final. Vamos de volta ao quadro. É nesse sentido que Shewhart, pós Primeira Guerra Mundial, propôs estudos sobre os processos de trabalho. Foi quando ele propõe, então, essa ferramenta que nós tanto utilizamos na gestão, que é ciclo PDCA. Então, ele propõe aí estudar os processos de trabalho, justamente para garantir uma qualidade, não ao final da minha produção, mas ao longo da minha produção, e então prevenir falha. Mais adiante, nós tivemos a participação de Deming, pós Segunda Guerra Mundial, que traz aí o conceito de controle da qualidade total, e ele aprimora o ciclo PDCA. Tanto que o ciclo PDCA, ele tanto é chamado de ciclo de Deming quanto ciclo de Shewhart.
Comumente, nós conhecemos por ciclo PDCA ou ciclo de Deming. Portanto, eu quero que você compreenda que ele foi pensado por Shewhart, mas aprimorado por Deming pós Segunda Guerra Mundial, justamente para que a produção de armamento tivesse maior qualidade, tá? Nós tivemos Duran também, que traz aí um conceito de qualidade muito diferente e até extravagante na época, tanto que ele dizia que qualidade é aquilo que o cliente quer, não interessa quais são os pormenores, é aquilo que o cliente espera. Mais à frente nós tivemos aí Ishikawa lá na década de 60, durante a Guerra da Coreia, que propõe aí o diagrama de espinha de peixe, que é um outro tipo de ferramenta da qualidade, que propõe aí uma outra estratégia também de qualidade. Tá? Então veja que nós tivemos muitas mudanças ao longo do tempo. No começo era a era da inspeção. Eu só inspecionava o produto final e descartava aqueles que não atendiam à qualidade esperada. Mais adiante, nós tivemos estudos dos processos. Bom, vamos avaliar o processo, não adianta avaliar só o final. E aí foram propondo controles de qualidade com base em ferramentas, para garantir, então, a qualidade final do meu produto. O conceito de qualidade foi mudando, então, qualidade é aquilo que o cliente quer, tá? Novas ferramentas foram surgindo, até que a gente chega a um conceito de qualidade mais atual, que alguns autores trazem que qualidade ela só existe quando o produto ou o serviço, no caso da assistência em saúde, cumpre com a função de acordo com a expectativa do cliente. Entretanto, aluno, eu quero que você se apegue a essa palavra aqui, expectativa. Nós temos expectativas para tudo na nossa vida, né? Entretanto, a expectativa é muito subjetiva. Tá? Assim como o conceito de qualidade, que embora ele seja muito objetivo, ela pode ser expressa em números, ela também é subjetiva. Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma necessidade e os prestadores de serviços, as empresas precisam trabalhar com esses dois elementos principais. A objetividade e a subjetividade, né? Quando nós prestamos um serviço, quando nós oferecemos um produto ao nosso cliente, nós precisamos atender essa expectativa. A grande questão é o que o meu cliente espera do meu atendimento, o que o meu cliente espera com o meu produto. Então, qualidade hoje é vista como um conceito, então, muito subjetivo, porque está atrelado intimamente à expectativa. E, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. O que é bonito para mim não é bonito para você. Por isso, dessa subjetividade. E nós precisamos trabalhar com ela constantemente. Por quê? Porque prestamos serviço em saúde. E claro, a expectativa do nosso cliente é que ele saia do serviço com o seu bem-estar e a sua saúde restabelecida. Agora, a maneira como ele quer ser atendido é que nós precisamos desenvolver elementos para conseguir, então, contemplar essa expectativa. Então, nós trabalhamos e conhecemos aí o conceito de qualidade e foi possível ter um resgate histórico para você entender como que nós chegamos a esse conceito de qualidade que tanto utilizamos hoje. Vamos falar de ferramentas da gestão da qualidade. Mais especificamente, ferramentas da qualidade utilizada na assistência em saúde. E para entender como utilizamos as ferramentas, é imprescindível que você consiga compreender de que maneira, como podemos qualificar, ou melhor, quantificar a qualidade, perceber a qualidade e avaliá-la nos serviços de saúde. É neste sentido que nós precisamos abordar um autor muito famoso na área da qualidade na área da saúde, que é, então, Donabedian.
Dona Bidian, na década de 60, ele enfatiza que a qualidade do cuidado em saúde não é uma característica abstrata, ou seja, a qualidade do cuidado em saúde, ele é dividido em 3 dimensões. São elas estrutura, processo e resultado. Então, quando eu avalio assistência em saúde, o cuidado prestado em saúde, eu preciso ter em mente que eu preciso avaliar a estrutura dos recursos físicos, materiais, humanos, financeiro e a qualificação dos meus profissionais. Por quê? Porque eles são a base para a minha assistência, é a estrutura da assistência em saúde. Outra questão, outro elemento, outra dimensão avaliada é o processo, que nada mais é do que as atividades de cuidado baseadas em padrões pré-estabelecidos e aceitos. Então, é todo o cuidado o qual o paciente recebeu ao longo, então, da sua hospitalização, da sua internação. E eu preciso sempre avaliar o resultado, ou seja, o produto final da assistência prestada com enfoque na saúde, que nada mais é, aluno, do que a expectativa e a satisfação do meu cliente. Esse é o resultado final, esse é o nosso produto final na assistência em saúde. Por isso que nós precisamos entender a tríade de Dona Bidian. Ele compreende que, para avaliar a qualidade, eu preciso avaliar os serviços que eu presto na minha instituição, quais são as instalações físicas, bem como os meus recursos materiais e humanos, para então eu avaliar o processo do atendimento, ou seja, a atenção ofertada e a atenção recebida. Quando um paciente procura atendimento, ele vai passar por procedimentos clínicos, exames de enfermagem. O objetivo do nosso cuidado é a satisfação desse cliente, portanto, ele vai passar por tratamentos clínicos, terapia medicamentosa. Então, avalie que o processo nada mais é do que o conjunto de atendimento o qual o paciente foi submetido durante a sua estadia, durante o seu processo de hospitalização. E qual o resultado que sempre esperamos? Recuperação da saúde dele, bem-estar e a sua satisfação. Lembrando que o ambiente externo influencia e muito, né, o seu tratamento e por isso o meio ambiente ele deve ser considerado no processo de avaliação da assistência em saúde. A pergunta é, como avaliar? Eu já sei que a assistência em saúde deve ser avaliada por esses 3 elementos, estrutura, processo e resultado. Mas quais ferramentas eu posso utilizar para avaliar essas dimensões? Pois bem, nós temos, dentre as ferramentas mais utilizadas na assistência em saúde, a ferramenta que nós chamamos de 5S. É uma ferramenta que surgiu no Japão. Ela foi, então, desenvolvida para alterar o comportamento das pessoas com base na reorganização da empresa, na construção de um ambiente saudável. O 5S, para que você entenda como ele surgiu depois da guerra no Japão, em que o país estava devastado e foi necessário que uma metodologia desse, então, um norte para que as pessoas se reorganizassem pós-guerra. Tá? Foi aí que surgiu essa ferramenta, que se baseia, né, nos 5 S's, em 5 palavras cujas iniciais são S, e elas são japonesas. Na primeira, nós temos, então, a palavra seiri, que é a utilização. Eu vou avaliar os equipamentos, os materiais que eu tenho dentro da minha instituição. Eu vou avaliar, eu preciso desse material? Se eu não precisar desse equipamento, eu vou jogar ele fora. Então, eu só vou selecionar os materiais que eu realmente utilizo, que é útil para a minha assistência. A segunda palavra significa arrumação e ordenação. Uma vez que eu já separei tudo aquilo que eu preciso, agora eu vou organizar e vou arrumá-los. Para então eu ir para a terceira etapa, que é a limpeza. Eu já separei o que eu preciso para a minha assistência, eu já arrumei e ordenei-os. Agora eu vou limpar a minha instituição, para que então eu consiga padronizá-los, tá? Ou seja, eu vou separar os equipamentos que me são úteis
em determinados setores. Então, materiais que eu utilizo numa UTI, eu às vezes não utilizo, né, em um pronto-socorro, uma unidade de internação. Então, por isso da padronização, eu vou padronizar os meus equipamentos. Para na quinta etapa eu ter disciplina. Disciplina para quê? Para manter em ordem tudo aquilo que eu já fiz dentro da minha organização. É disciplina. O japonês é muito disciplinado, portanto, uma ferramenta dessa não poderia ser diferente, tá? Então, eles acreditam que é necessário disciplina e método, né? Conservar esse ambiente, então, limpo, organizado, ordenado, com base, então, em apenas elementos que nos são úteis para uma assistência em saúde. Nós temos também a folha de verificação, que pode se constituir basicamente como um formulário, no qual os itens a serem examinados já estão impressos. Então, eu tenho uma planilha que pode ser utilizada muitas vezes para uma coleta de dados. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? De uma planilha, então, em que eu tenho a separação aí dos profissionais que compõem a minha equipe, o total de profissionais, os tipos de plantões e, então, eu tenho a quantidade a cada plantão. Então, é uma planilha que vai me organizar os dados. Nós temos o diagrama de causa e efeito, que é o de Ishikawa, desenvolvido então pelo Ishikawa, por isso que o nome, né, dessa ferramenta leva o nome dele. Também conhecemos por espinha de peixe, justamente porque se assemelha muito a uma espinha de peixe. Eu tenho enquanto questão principal o meu problema. O meu problema, ele pode ter causas vinculadas à estrutura física, aos meus recursos humanos, ao tipo de comunicação que eu estabeleço no meu processo de trabalho, metodologias para que minha assistência aconteça, materiais e equipamentos que podem falhar e podem me gerar problemas. Então, nada mais é do que propor um problema central e, então, avaliar quais causas podem estar, então, influenciando diretamente ou indiretamente o meu problema. Temos também o brainstorming, que é a tempestade de ideia que surgiu na década de 30, e nada mais é do que a discussão em grupo, tá? Para fomentar um ambiente, então, que as ideias fluem com base na discussão. Então, é criar um ambiente rico em ideias. Tá? É uma das ferramentas da qualidade também utilizada. Nós temos o fluxograma, que nada mais é do que a representação gráfica da sequência de atividade de um processo, então mostra como um processo se dá por meio de cada etapa. Aqui, por exemplo, eu tenho um fluxograma de atendimento. Eu tenho aqui o limite é a entrada do meu paciente, é quando dá start, início a esse atendimento. Chegando, ele faz uma ficha de atendimento, que é a minha operação, indica uma etapa do meu processo. Eu vou avaliar, então, vou decidir se é uma emergência ou não. Não sendo uma emergência, eu vou para o acolhimento. É uma emergência, eu vou fazer uma ficha de atendimento emergencial, que então é um processo de operação. E as setas indicam o sentido do fluxo desse atendimento. Então, é uma representação gráfica de um fluxo de atendimento. E nós temos o ciclo PDCA, tá? Também conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, que nada mais é do que uma ferramenta que promove aí em etapas um planejamento. Quais são essas etapas? Primeira delas, fazer o planejamento, identificar o meu problema e propor metas a serem alcançadas. De fazer, tá? De executar, treinar os responsáveis para executar cada uma das tarefas. Check, que é checar, verificar, monitorar e avaliar cada um dos resultados, para então eu agir e apontar novas soluções. Basicamente é esse tipo de logística que é a utilização dessa ferramenta que é o ciclo PDCA. E assim nós conseguimos entender a utilização das ferramentas de gestão da qualidade na assistência em saúde.
vamos falar de processo de acreditação em saúde, que atualmente tem ganhado muita visibilidade, uma vez que garante uma certificação de um atendimento de qualidade. Quero que você me acompanhe no quadro. Nós precisamos entender que a avaliação da qualidade pode ser feita internamente ou externamente. Internamente, por meio de profissionais da área da saúde, que compõem o próprio corpo de profissionais e que fazem auditoria, tá? E então eu tenho setores de controle de qualidade e eu posso fazer a gestão hospitalar por meio desse tipo de avaliação. Também temos avaliações externas, como, por exemplo, a atuação da vigilância sanitária, que atende e avalia aspectos sanitários, e nós temos também as certificadoras dos serviços de saúde por meio do processo de acreditação. Esse processo de acreditação é muito utilizado hoje em dia. Por quê? Porque certifica as instituições de saúde em relação à qualidade da assistência. Atualmente, 3 organizações se destacam na monitorização da qualidade dos serviços de saúde hospitalares no Brasil e certificam as instituições com selo de qualidade. Essa é a tão famosa acreditação, tá? Quais são, então, essas organizações que atuam aqui no Brasil? A ONA, que é a principal delas, que é a Organização Nacional de Acreditação. Nós temos a George Commission, que é uma organização americana, e também temos uma organização canadense, que é a Canadian, que traz, então, que atua também nesse setor e é uma organização que faz acreditação aqui em território nacional. Tá? Como eu disse, a que mais se destaca em território nacional é a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. No Brasil, a ONA foi fundada em 1999. Perceba o quão é recente esse aspecto da acreditação na área da saúde, pelo menos aqui no Brasil, tá? Ela surgiu, então, neste ano de 1999. É uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida pelo Ministério da Saúde e pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e tem a sua atuação gerida pelo Sistema Brasileiro de Acreditação. Esse processo de acreditação, o qual a ONA, então, avalia as instituições, é um processo que se caracteriza por ser voluntário. Por que voluntário? Porque a acreditação ele não é uma fiscalização punitiva. As instituições que quiserem ser avaliadas, elas então solicitam esse tipo de processo de acreditação, portanto é voluntário. Tá? A empresa que deseja ser acreditada solicita o processo, não é obrigatório. É periódico porque tem validade as certificações, tá? E é reservado porque os indicadores e a avaliação não é e não deve ser divulgada. Então, se uma instituição tem um baixo desempenho, não será divulgado esses resultados. É um processo reservado e individualizado, tá? Os processos de acreditação são compostos por 3 etapas. Então, é realizado um diagnóstico organizacional por meio, então, dessas empresas certificadoras. A certificação acontece por meio dessa avaliação do diagnóstico organizacional e, então, é preciso fazer a manutenção dessa certificação. Uma vez que nós temos 3 níveis de acreditação, tá? Nós temos o primeiro nível. Então, quando um hospital ele atinge o primeiro nível, que é o nível bronze, ele é acreditado, ou seja, esta instituição ela deve atender principalmente o requisito de segurança do paciente, deve atender requisitos básicos para que uma assistência em saúde ela aconteça, ou seja, basicamente precisa avaliar a estrutura, recursos humanos, recursos materiais, tá? E avaliar se essa instituição possui condições para oferecer uma assistência. Lembrando, aluno, que, como eu disse, é preciso fazer a manutenção dessa certificação. Porque, por exemplo, a instituição que tem nível 1 de acreditação, ela
vai ter validade de 2 anos. Após esse período, se a empresa quiser continuar com essa certificação, ela precisa novamente passar pelo processo de acreditação, porque passou do processo de validade da acreditação, ela já não é mais uma instituição com esse nível de acreditado. O nível 2 é acreditado pleno, que é o nível prata. Esse nível, ele avalia, então, o planejamento e a organização da instituição. Vai avaliar se existe protocolo. Existe protocolo para todos os tipos de atendimento dessa instituição? Como que vocês se organizam para padronizar esse atendimento, para garantir segurança para o paciente? Lembrando que para ser nível 2, ele precisa, além de ter protocolos, ele precisa também atender requisitos mínimos de segurança e também possui validade de 2 anos. O acreditado com excelência precisa atingir o nível 1, o nível 2, então tem que ter uma estrutura adequada, de profissionais, de equipamento, de estrutura física como um todo, precisa atender o nível 2, que é garantir um planejamento e uma organização por meio de protocolos, e então, além de ter todos esses requisitos, ter uma cultura organizacional contínua, ou seja, ter resultados, rotinas padronizadas, tem uma cultura organizacional contínua de constantemente avaliar a qualidade dessa assistência, é feito esse monitoramento, a instituição tem domínio sobre isso. E então, se você tiver todos esses requisitos, você tem uma certificação de acreditado com excelência, que é o nível 3, e a validade é de 3 anos. Tá? Então veja que se você tem uma certificação com excelência, a validade é maior, uma vez que você atende o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então veja que é crescente esse processo de avaliação. Tá? Então esse é o tipo de acreditação, processo de acreditação mais utilizado em território nacional, que é da ONA. Os outros tipos, a Joint Commission, a Canadian, também têm processos semelhantes, mas eles enfatizam outros tipos de avaliação, tá? Mas basicamente segue os mesmos parâmetros e a mesma logística, só que são empresas certificadoras diferentes. E então a gente consegue compreender o processo de acreditação no sistema, na assistência em saúde. Vamos resolver então uma situação envolvendo a acreditação, o processo de acreditação em saúde. Mais especificamente, é um questionamento que eu quero que você pense e traga aí algumas contribuições. Quero que você pense sobre essa reflexão de quais são as vantagens de ser e passar por um processo de acreditação. Então, o que representa ser um hospital acreditado? O que representa ter essa certificação? Quais vantagens você acredita que um hospital, uma instituição de saúde pode ter ao passar por esse processo?
As vantagens de ser um hospital acreditado é que você tem uma empresa externa que faz uma avaliação, então, que não tem nenhum vínculo com a instituição e consegue olhar para a sua instituição com olhos diferentes. E então avaliar por meio de padrões pré-estabelecidos que pode garantir uma qualidade da assistência e por meio desse olhar e dessa avaliação é que é possível, então, garantir uma assistência de qualidade. Tá? Então, é nesse sentido, sem contar que é muito vantajoso para os hospitais porque é considerado uma estratégia de marketing, né? Se você tem a opção de escolher um hospital, entre um hospital acreditado e um que não é claro, você vai priorizar aquele que é acreditado. Por quê? Porque você tem, então, daí uma certa segurança, né? Foi um hospital que passou por um processo rigoroso de avaliação da qualidade, portanto, é um atrativo também para as instituições. Vamos para o nosso momento de interação, trago as suas reflexões e na sequência dou continuidade. Vamos aos questionamentos. Nós temos, então, a participação de um polo de Minas Gerais, da tutora Luciana Castanheira. A aluna responde: algumas vantagens de ter o selo de qualidade contribui para a segurança do serviço prestado, melhoria da segurança do paciente, padronização do atendimento e educação continuada de uma maneira, então, contínua. E, realmente, quando um hospital ele passa pelo processo de acreditação, você tem, então, esse respaldo. É avaliado por meio de padrões já pré-estabelecidos que podem garantir uma avaliação da qualidade. Então, sim, tem esse intuito de garantir uma segurança para o paciente. Vamos também a alguns questionamentos, também do Polo de Minas Gerais, a tutora Luciana. Eles perguntam: o dimensionamento de enfermagem é realizado com base em qual método? Escala de Fugulin? Depende muito do setor o qual você está fazendo o dimensionamento, porque o dimensionamento ele é diferente para diversos setores. Então, o dimensionamento que eu faço para uma unidade de internação é diferente da central de material, que é diferente de uma unidade de terapia intensiva, um centro cirúrgico. Por quê? Porque o atendimento é diferente. A escala de Fugulin é muito utilizada, é muito difundida e é a mais utilizada, mas ao longo, né, dessa nossa disciplina, nós vamos aprender sobre dimensionamento e eu vou tratar sobre questões específicas de alguns outros, do dimensionamento de alguns outros setores, tá? Mas a Fugulin, você tem razão, é a mais difundida. E a gente tem que ver também qual é a assistência que é prestada no setor, para então avaliar o tipo de dimensionamento que deve ser feito. Vamos para a recapitulação, então, dessa nossa teleaula. Nós, ao longo desse encontro, aprendemos sobre a influência que as teorias da administração possuem, né, tiveram e ainda têm na estrutura gerencial e organizacional dos serviços de saúde, principalmente no que se refere à fragmentação das atividades da assistência de saúde, de enfermagem como um todo, tá? Nós temos, então, o planejamento estratégico, que também foi discutido ao longo dessa nossa teleaula. A avaliação da gestão da qualidade, né? Como que nós avaliamos essa qualidade, tá? Quais ferramentas de gestão da qualidade eu posso utilizar para avaliar, né, os meus serviços de saúde? É importante compreender que aquelas dimensões propostas pela tríade de Dona Bidjan traz muito essa visão de que avaliar serviço de saúde é diferente de avaliar qualquer outra empresa, qualquer outro setor.
bem colocada a questão do dimensionamento de enfermagem, justamente por quê? Porque é um serviço que eu preciso fazer o dimensionamento dos meus funcionários. Por quê? Porque eu presto uma assistência, a minha assistência ela é flexível, a minha demanda constantemente ela muda no serviço de saúde. Ora, eu tenho uma demanda muito alta, é muito sazonal também. Eu não tenho, ao longo do meu ano, uma quantidade certa de atendimentos, né? Então, tem meses que eu atendo mais pacientes por conta de desidratação, outras por conta de doenças infecto-contagiosas. Então, o atendimento ele é muito dinâmico. Por isso que trazer uma padronização para a avaliação dessa qualidade é muito importante. Eu padronizá-la é muito interessante, não só para eu organizar a minha assistência, mas também para eu avaliá-la, tá? Por isso que quando a gente fala de gestão da qualidade enquanto aspecto objetivo e subjetivo, eu estou me referindo à objetividade em termos de número, em termos de indicadores, em termos de avaliação numérica. E a subjetividade é a questão da expectativa de cada um, tá? Quando eu procuro um atendimento, eu tenho uma expectativa em relação a ele. A qualidade, ela se dá quando eu tenho um equilíbrio entre expectativa e realidade. É muito interessante falar de expectativa, porque quem nunca comprou um produto pela internet esperando receber, tendo uma expectativa muito grande com relação a esse produto e ao recebê-lo, essa expectativa ela não é atendida. Então, é uma comparação, é um exemplo clássico para qualidade. Então, você teve uma expectativa muito grande e ao recebê-la, essa expectativa não foi atendida. Logo, você não enxerga qualidade nesse produto. Assim acontece nos serviços. Quando eu procuro um serviço, eu tenho uma expectativa com relação a ele. Se essa expectativa ela minimamente não é atendida, logo eu avalio que esse serviço não me representou qualidade, não teve qualidade, tá? É claro que a relação custo e benefício é uma relação muito subjetiva também, porque nem sempre aquilo que é mais caro tem uma qualidade superior. Claro que, na grande maioria das vezes, isso já está enraizado na nossa concepção, isso de fato acontece. Mas, às vezes, um produto que tem um valor, ou um serviço que tem um valor mais aceitável, atende à sua expectativa. Então, essa questão da expectativa e do custo-benefício tem uma relação muito íntima. Tá? Portanto, é preciso sempre, ao gerenciar um serviço, ter noção do público-alvo que você atende, das suas expectativas enquanto atendimento e, é claro, da avaliação final. Lembrando que nós temos o cliente interno e o cliente externo. Quem é o nosso cliente interno? São os profissionais. Você, enquanto futuro enfermeiro, precisa compreender que, além de atender as expectativas do meu cliente externo, que é o paciente, eu preciso atender a expectativa do meu cliente interno, que são os profissionais que compõem essa equipe e que acaba consumindo também o serviço ofertado, uma vez que ele está inserido nesse processo. Então, eu quero que você tenha compreensão dessas duas distinções, de cliente interno e de cliente externo, e do quão importante é avaliar a expectativa do nosso cliente, ou seja, da população que a gente vai atender, que a gente atende, tá bom? A objetividade na avaliação da qualidade, indicador. O que é indicador? Informação. Dado por si só não tem representatividade e eu não consigo avaliar a qualidade, muito menos a assistência prestada, tá bom? Dado bruto precisa ser trabalhado, precisa passar por procedimento estatístico, né, para que ele tenha representatividade. E eu, enquanto gestora, e você, né, enquanto futuro enfermeiro e, é claro, futuro gestor,
precisa ter conhecimento, domínio sobre o assunto, para então você colocar em prática, utilizar essas informações a seu favor e fazer um planejamento. Lembrando que o planejamento mais utilizado na assistência em saúde é o estratégico, cujo envolvimento de todos os atores, de todas as pessoas envolvidas na assistência em si, precisam participar do planejamento. Eu agradeço a participação. Espero que na próxima teleaula vocês participem ainda mais e torne as teleaulas mais dinâmica possível. Portanto, eu espero você na próxima teleaula. Até lá!